Os irmãos não convidaram um grande pregador, mas um pregador de um grande Deus. Os irmãos também não convidaram uma estrela, mas convidaram um planeta como a Lua, o satélite natural da Terra, que não tem brilho próprio. Ela não é uma estrela, ela depende do Sol para ter brilho. A Bíblia diz que Jesus é o Sol da justiça. Então nós só teremos alguma coisa, só seremos alguma coisa se a luz e o brilho dele resplandecer sobre a nossa vida. Então eu estou certo, estou convicto aqui nessa noite de que Deus, por intermédio da sua palavra, vai edificar e robustecer a sua fé nessa noite. O poder da tua fé está lá embaixo. À medida que esta poderosa palavra é verbalizada, ministrada, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai renovando, o Senhor vai robustecendo a sua fé nessa noite. Então aqui nessa noite, meus queridos irmãos, por mais conhecido que seja o texto, a narrativa bíblica, você pode ler o Salmo 23, o salmo popular entre os crentes do mundo todo, diversas vezes, milhões e trilhões de vezes. Mas se a cada uma dessas vezes que você ler o Salmo 23, você estiver sob inspiração do autor da Bíblia, você estiver sob inspiração de Deus, sempre de dentro deste texto, sempre de dentro dessa narrativa bíblica, vai fluir uma revelação nova da parte de Deus ao seu coração. O Salmo do número 119, quem nunca ouviu este versículo ser recitado, quem nunca ouviu uma pregação em cima deste versículo, quem nunca ouviu um ensino bíblico com base neste texto bíblico, como purificará o jovem o seu caminho, observando ele de acordo, conforme a tua palavra. Muitos dizem que Esdras, o profundo conhecedor da lei de Deus, foi o autor dos Salmos de número 119. E no Salmo 119, Esdras exalta a palavra de Deus de uma forma merecida, de uma forma louvável. Ele reconhece o valor e a importância da palavra de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus, porque ele vai comparar a palavra nos versículos que seguem aqui como uma lâmpada para os pés, que serve para iluminar os pés. Ele se utiliza de metáforas para expressar o valor e a importância da palavra de Deus. Ele diz: a tua palavra é como lâmpada para os meus pés, é como uma luz que alumia o meu caminho. Aleluia. Ele segue dizendo no 105, no 11: eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não transgredir a tua lei. O salmista está reconhecendo a importância da palavra de Deus na vida do servo e da serva de Deus. E eu parafraseio aqui as palavras do apóstolo João na sua primeira epístola, ao chamar os jovens de fortes, quando ele libera uma palavra sobre os jovens, dizendo: jovens, eu vos escrevi, disse ele, irmão Rodrigo, porque sois fortes. E ele vai explicar, irmão Adilson, o porquê ele está reconhecendo e o porquê ele está chamando os jovens de forte. E ele diz, meu querido pastor, porque a palavra de Deus permanece em vós. Se ela permanece, é porque eles ouviram, receberam e guardaram a palavra que ouviram e receberam. E pela palavra de Deus que permanece em vós, o pastor João disse: vós tendes vencido o maligno, vós tendes vencido o inimigo, vós tendes vencido o diabo, vós tendes vencido o adversário. Ninguém vence o diabo na sua força, ninguém vence o diabo na sua autossuficiência. Nós vencemos através do nome e da força do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro do apóstolo Tiago, aquele tão conhecido versículo, em que nós circulamos para a parte B, quando diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a parte A do versículo nos dá o segredo, a parte A do versículo nos dá a receita. Quando Tiago diz: sujeitai-vos pois a Deus. Quando você está sujeito a Deus, quando você está na dependência de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, da autoridade de Deus, aí sim, pode ter certeza que você está apto e pronto para resistir o diabo. E você pode ter certeza que ele vai fugir de você, ele vai correr da tua casa, ele vai abandonar a vida do teu filho no vício, ele vai ser obrigado a retirar-se, porque você está em sujeição ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A palavra caminho na Bíblia, irmão Rodrigo, aparece no sentido literal e no sentido metafórico, figurativo.
conotativo. A palavra caminho, no sentido literal, que segue a letra do texto, segundo conforme a exatidão das palavras, sentido denotativo. A palavra caminho significa via. A palavra caminho significa o espaço que percorremos andando. Esse é o significado da palavra caminho no sentido literal. Cada um de nós, para virmos aqui, viemos por um determinado caminho, viemos por uma determinada via, viemos por um determinado espaço que percorremos andando. Esse é o significado da palavra caminho no sentido literal. E a Bíblia apresenta a palavra caminho no sentido literal e no sentido figurativo, no sentido conotativo, no sentido metafórico. Exemplo da palavra caminho no sentido metafórico. 2 Crônicas 7,14. Deus está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A palavra caminho significa o nosso modo de agir. A palavra caminho representa as nossas ações. A palavra caminho representa as nossas atitudes. E a Bíblia diz, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, ele diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Em todos nós que aqui estamos, o nosso caminho é imperfeito, porque nós, como seres humanos, enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos peregrinando por aqui, precisamos ser aperfeiçoados. A nossa vereda, o nosso caminho é como a luz da aurora. A luz da aurora é o clarear que antecede o dia perfeito. Eu trabalho de madrugada, vejo a aurora todos os dias. Meu querido irmão, aquele clarãozinho que vem antes do sol despontar, isso é a aurora. Assim é o caminho do crente, assim é o caminho do jovem. Nenhum de nós que estamos aqui é perfeito, nenhum de nós que estamos aqui é 100%. Todos nós que estamos aqui apresentamos boas qualidades, mas apresentamos também más qualidades. Perfeito é aquilo que é sem defeito, perfeito é aquilo que só apresenta qualidades boas. E esse adjetivo só cabe a Deus, que é perfeito, inerrante, infalível. Jesus Cristo, homem perfeito, que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, o nosso caminho, a nossa vereda, a nossa vida é como a luz da aurora. O dia perfeito, meu irmão, é no retorno do Senhor Jesus, no arrebatamento, quando a trombeta tocar e ele vier nos ares, aí ele vai nos arrebatar. Enquanto isso, estamos no processo de santificação progressiva. É por isso que diz a Bíblia: seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o processo de santificação progressiva. Mas um dia vai ser perfeito quando tocar a trombeta, Jesus nos arrancar dessa terra. Aí estaremos definitivamente longe da presença do pecado. Meu Deus! Aleluia! Por que a Bíblia diz: você está em pé, glória a Deus, mas cuide-se para você não cair? Por que a Bíblia diz: lembra de Elias, o grande leão dos profetas, que orou para que não chovesse e não choveu, e orou para que a chuva retornasse, ela retornou. Este mesmo Elias, a Bíblia faz questão de dizer, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tanto é que ele foi tragado pela morte. Tanto é que a morte levou ele, porque ele era um homem igual a mim, igual a você. A diferença é que eles se entregaram para Deus sem reserva, se entregaram para Deus 100%, mas eram homens mortais e falíveis que nem eu e você. Então a palavra caminho em 2 Crônicas 7,14 está no sentido figurado. Nossas ações, nossas atitudes, nossa conduta, nosso modo de agir. Eu preciso aprender a amar mais. Eu preciso aprender a ser mais humilde. Eu preciso aprender a ter mais compaixão. Eu preciso aprender a ser mais misericordioso. Eu preciso aprender a ter mais empatia. Porque tudo na teoria é fácil. Amor na teoria é fácil. Misericórdia na teoria é fácil. Compaixão na teoria é fácil. Deus não quer que sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas sobretudo praticantes da sua palavra. Estamos em constante aperfeiçoamento. E a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nossa vida, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de nossa vida, da sua vinda. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E sabe por que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo? Porque o fogo tem pelo menos 3 funções. Ele aquece e ilumina, mas ele não apenas aquece e ilumina, ele também purifica. Fogo é símbolo do Espírito
Espírito Santo, porque o Espírito Santo te aquece, o Espírito Santo te ilumina, e o Espírito Santo é aquele que nos purifica, que tira as impurezas de nossa vida. O único que não precisou de fogo foi Jesus. Fogo é para purificar dos pecados. O único que não precisa de fogo é Jesus. Eu preciso de fogo purificador. Você precisa de fogo purificador. Ei, o Odeio está aqui hoje poderoso, e ele sabe o que é necessário para aperfeiçoar a nossa vida. Aleluia. Observe o contraste de João capítulo 15. Jesus diz que a vara que não dá fruto, ele faz o que com ela? Ele corta e lança fora, né? Ele corta e lança no fogo. E aquela que dá fruto, ele faz o que com ela? O que ele faz com ela? Não faz nada. Aquela que está dando fruto, está frutificando, está sendo exemplo, não precisa de nada, está tudo certo, não precisa de reparo, não precisa de conserto, não precisa de limpeza, não precisa de purificação, não precisa de despertamento. Eu canto, está tudo certo. Meu Deus. Eu prego muito bem, está tudo certo. Meu Jesus. Eu toco muito bem, está tudo certo. Olha aí, Deus. Eu transo ciclano, eu sou conferencista, eu sou isso, sou aquilo. Não interessa o que nós sejamos. Jesus disse: por mais que a árvore dê fruto, eu preciso limpá-la. Meu Deus. Eu preciso purificá-la. Eu preciso limpá-la. Aquela que dá fruto, limpa ela. Para que dê mais fruto ainda. Eu sou meu grande, eu não preciso. Comigo ninguém. Olha aí, Jesus. Ninguém toca em mim. É. O povo assírio era assim, né? Com a minha força eu fiz isso. Com a minha força eu removi os limites. Com a minha força eu fiz aquilo. Sabe o que Deus disse ao povo assírio? Fica tranquilo então. Sabe o que eu vou fazer com a minha força? Eu vou pegar um anzol que eu tenho na minha mão. Meu Deus. Eu vou botar no teu nariz. Eu vou pegar um freio que eu tenho aqui. Eu vou botar na tua boca. Para você parar de se gargantear, de se louvar. Porque aquele que a si mesmo se louva, ele está pecando. Eu vou pegar um anzol, vou te puxar e vou te trazer pelo caminho por onde vieste um freio na tua boca. Ei, porque você precisa ser limpo, purificado, moldado, aperfeiçoado e redimido pelo sangue poderoso vertido há mais de 2000 anos atrás lá na cruz. O sangue dos animais apenas cobriu o pecado e por um momento aplacava a ira de Deus sobre os pecadores, mas o sangue de Jesus, 1 João 1,7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica nessa noite, te purifica nessa noite, te purifica nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Salmista, desperta nele a curiosidade de saber de que forma, de que maneira o moço, a moça, o mancebo, o jovem, a jovem, o servo e a serva de Deus pode purificar o seu caminho, aperfeiçoar o seu caminho. E ele lança uma indagação ao próprio Deus. Ele está dialogando com Deus. Ele diz: Senhor, de que forma? Eu preciso saber a forma, a maneira que o jovem conseguirá purificar ou manter limpo, puro o seu caminho, a sua vida, ou seja, ter uma conduta irrepreensível e reta na sua presença. Era essa a curiosidade dele, a preocupação dele, de saber, de descobrir, de ter essa resposta da parte de Deus. Aí ele mesmo chega à conclusão, ele mesmo dá a resposta à sua pergunta, ele mesmo responde à sua indagação, e ele vai dizer: só tem uma forma. Meu Deus. Eu estou convencido de que só há uma maneira. Aleluia. Eu estou convicto de que só há uma forma do jovem, do moço, da moça, do ancião manter o seu caminho puro. E ele responde: é observando a tua palavra. Ô, glória. É observando o seu caminho, a sua vida, a sua conduta, a sua maneira de agir, o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes. É observando ela, é observando
a minha vida de acordo, conforme a tua palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus é a bússola da nossa vida. A palavra de Deus nos dá o norte certo, e por ela chegaremos ao céu, por ela chegaremos às mansões celestiais. Sabe por quê? Tem muitas igrejas raquíticas, anêmicas espiritualmente, e os falsos mestres e as heresias se infiltram facilmente. É porque são igrejas que desprezam a palavra de Deus, rejeitam o ensinamento bíblico, desprezam a bússola que nos levará ao céu. Todas as respostas, as nossas indagações, tudo o que precisamos está contido na fidedigna palavra do Senhor. Por isso, irmãos, a maior característica e principal característica de uma igreja poderosa é uma igreja que valoriza a genuína e fiel pregação da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou assistir um vídeo, talvez vocês assistiram. Estados Unidos, não sei que cidade lá dos Estados Unidos. O pastor estava pregando com uma víbora muito venenosa na mão, uma serpente. Meu Jesus. E ele sacudia aquela víbora assim, aquela serpente, muito venenosa, até que, infelizmente, ela picou ele. E, pela misericórdia de Deus, ele foi salvo da morte. Deus preservou a vida dele. Mas o porquê dessa conduta? O porquê desse comportamento errais? Porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É falta de Bíblia, é falta de palavra, é falta de buscar na bússola a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Meu querido irmão, muitos anos atrás eu li aquele versículo em 1 João, quando diz assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, a referência ao Espírito Santo, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Eu li esse versículo e criticava o estudo bíblico, e criticava a teologia bíblica. Eu dizia: só de teologia tá bom. Mas Paulo, grande filósofo e teólogo, disse: crescei na graça, mas também no conhecimento. É um equilíbrio, fruto do Espírito, chamado temperança, domínio próprio, nem de mais nem de menos. Comida sem sal é ruim, com muito sal é ruim também, mas temperada na medida certa é a comida boa, é a comida agradável. Assim o crente tem que ser. Aleluia! Glória a Deus. Se tiver muita unção e não tiver conhecimento, uma vez um ancião me disse: cuidado, você pode virar fanático. Se você tiver muito conhecimento e não tiver a unção de Deus, você pode se tornar formalista. Aí já não crê mais em visão, já não crê mais em revelação, irmão Ezequiel, já não crê mais no sobrenatural de Deus, já não crê mais na manifestação dos dons proféticos. Fica muito apegado ao formalismo, à etiqueta. Tudo isso tem o seu valor, a sua importância. Mas eu quero dizer aos irmãos aqui que nós não viemos apenas assistir um culto, nós viemos aqui prestar um culto àquele que está sentado no seu grande e poderoso trono. Nós viemos entronizá-lo, nós viemos adorá-lo na beleza da sua santidade, nós viemos lhe dar a glória que é devida. E Jesus deixou claro, dizendo: o culto em que ele está presente, ele diz: pode ter dois, pode ter três, mas se eles se unirem em meu nome, ou seja, para me adorar com um propósito verdadeiro, com um coração voltado a invocar a minha presença, anota na tua agenda: eu vou me fazer presente, eu vou estar no meio. E quando Jesus está presente, quando Jesus está no meio, enfermos são curados, enfermidades são extirpadas, demônios caem por terra. E meu irmão, já vi cego chegar pregando a Bíblia, eu já vi o espírito do suicídio cair por terra pregando a Bíblia. Eu declaro hoje, no poder da palavra, que Deus está extirpando agora toda doença, toda enfermidade. Eu declaro, em nome de Jesus.